Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje estamos aqui para falar de um vídeo que vocês pediram muito, que é o vídeo de polêmicas de Glee parte 2. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha aqui nesse vídeo, porque isso me ajuda muito. Antes da gente começar o vídeo, eu preciso fazer alguns avisos bem rápidos, mas bem importantes. O primeiro deles tem a ver com este aviso de gatilho. Esse vídeo ele vai conter algumas temáticas bastante complicadas e bastante difíceis, né? E eu acho que ele pode sim ser um gatilho para algumas pessoas. Então, como sempre, eu peço para vocês terem muito cuidado com a saúde mental de vocês. Se vocês acharem que qualquer coisa pode ser um gatilho para vocês, não precisa assistir o vídeo. E eu acho que é isso, né? Vamos sempre respeitar os nossos limites e saber ouvir o que o nosso corpo tá falando pra gente e sempre cuidar da nossa saúde mental. E o outro aviso tem a ver com a parte 1 desse vídeo, né? Como essa é a parte 2, obviamente a gente tem a primeira parte das polêmicas. Eu vou deixar o link aqui no izinho pra vocês, onde eu falo sobre o Cory Monteith, o Mark Salling e a Naya Rivera. Falo um pouco sobre as polêmicas envolvendo eles. Inicialmente, nesse vídeo, né, alguns de vocês devem ter visto nas minhas redes sociais, Twitter, Instagram e tal. Inclusive, se você ainda não me segue, me sigam por lá. Mas eu comentei que eu faria esse vídeo e eu falaria da Lea Michele e do Blake Jenner. Eu decidi, depois de escrever o roteiro que ficou gigantesco, falar só sobre o que aconteceu com a Lea Michele, porque eu acho que é um assunto muito sério e acho que é um assunto que merece um vídeo próprio. Mas eu prometo que num futuro não muito distante, eu vou falar sobre o Blake Jenner e a Melissa Benoist, mas não vai ser no vídeo de hoje, tá? Vocês com certeza já ouviram, seja da Naya Rivera, seja de outras fontes, seja de notícias, rumores, qualquer coisa, que a Lea Michele não era uma pessoa fácil de se conviver e de se trabalhar junto, né? Que ela era estrelinha, que ela tinha vários problemas de relacionamento dentro do set, que ela ficou sem falar com algumas pessoas durante muito tempo, nas gravações de Glee, enfim. E essa questão se agravou ainda mais essa semana por conta de algumas coisas que surgiram, né? Algumas acusações, algumas histórias que surgiram. Para começar a explicar essa história, eu preciso explicar um pouco o contexto do que está acontecendo no mundo. É óbvio que eu acredito que todos vocês estejam cientes, né, de tudo que está rolando, mas acho que é importante, inclusive, para eu dar voz para esse movimento e a gente ajudar a divulgar ainda mais informações e ainda mais a importância que é o movimento do Black Lives Matter, né? Em português é Vidas Pretas Importam. Bom, nos últimos dias aconteceu um grande levante no mundo inteiro, né? Não só na internet, mas no mundo, na vida mesmo, que começou por conta do assassinato de um homem negro chamado George Floyd lá no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. O George Floyd, ele foi pego por alguns policiais e em um momento muito terrível, um dos policiais sufocou ele até a morte. E isso estourou várias revoltas e vários levantes, não só nos Estados Unidos, mas em diversos outros países, em diversos outros lugares, por conta disso que aconteceu. É óbvio que isso foi o que deu início, mas isso não foi e não é, e não será jamais um caso isolado, né? A gente sabe que esse preconceito, esse racismo e esses assassinatos de vidas pretas em todos os lugares são extremamente comuns, acontecem muito, com muito mais frequência do que eles deveriam. E é claro que dessa vez as pessoas não conseguiram ficar quietas e elas começaram a tomar tudo, né, a internet e as ruas das cidades. Isso foi um movimento que teve mais força lá nos Estados Unidos no começo, mas isso refletiu em muitos outros lugares. Em Londres, a gente viu John Boyega, né, que é o ator de Star Wars, falando sobre isso. E aqui em São Paulo, a gente também viu esse movimento crescendo, né, ganhando muita força, principalmente porque nas últimas semanas a gente teve um caso muito parecido com esse aqui no Brasil, do menino de 14 anos, né, o João Pedro, que foi assassinado na casa dele. E isso é muito... Desculpa, gente. É muito difícil ver isso acontecendo ainda em 2020. É muito difícil ver isso acontecendo de novo, em muitos lugares, com muitas pessoas diferentes. E então
nada mais justo e nada mais necessário do que esse levante inteiro que aconteceu. Eu vou deixar aqui no link da descrição um link muito importante que é informativo sobre todo esse movimento do Vidas Pretas Importam, sobre todas as ONGs que estão ajudando as pessoas que estão nas manifestações, que estão sendo presas, e também algumas petições para vocês assinarem. Eu sei que a gente nem sempre pode ajudar do jeito que a gente gostaria, mas eu sinto que existem muitas formas da gente ajudar e toda forma é válida, seja você compartilhando coisas nas suas redes sociais, seja você assinando petições, seja você doando, seja você indo pra rua. Eu acho que todas essas formas são válidas e ajudam a fortalecer muito o movimento. Então não achem que um pequeno ato é pequeno demais, não é. E é muito importante que vocês ajudem, tá? Então eu vou deixar o link aqui na descrição, por favor. Façam o que vocês puderem, reflitam muito sobre esse momento também. A gente, como branco, obviamente a gente nunca vai entender o que acontece, mas a gente precisa ser aliado nesse momento. A gente precisa ajudar, a gente precisa ouvir, a gente precisa aprender e a gente precisa entender para que a gente, como sociedade, consiga melhorar e essas injustiças e esses assassinatos possam parar de acontecer. Bom, mas aonde que entra a Lea Michele nessa história, né? Bom, a Lea Michele, ela foi ao Twitter dela no começo dessa semana, na segunda-feira, falar um pouco sobre esse movimento. Ela tava dando retweets, né, em alguns posts em relação a isso e ao que aconteceu com o George Floyd. E aí ela postou o seguinte tweet, que eu vou ler pra vocês. George Floyd não merecia isso. Isso não foi um incidente isolado e esse tipo de coisa precisa acabar. #Black Lives Matter. E aí, em seguida, né, que foi a grande questão da polêmica, a atriz Samantha War, que fazia a Jane em Glee, ela respondeu ao tweet da Lea com a seguinte mensagem. Lembra quando você fez do meu primeiro trabalho na televisão um inferno? Porque eu nunca vou esquecer. Eu acredito que você disse a todos que se tivesse a oportunidade, você iria cagar na minha peruca, além de outras microagressões traumáticas que me fizeram questionar uma carreira em Hollywood. A postagem, até o momento que eu gravei esse vídeo, já tinha mais de 470 mil likes e, obviamente, muitas respostas e muitos comentários, e as coisas tomaram uma proporção muito grande, né? Então eu vou contar um pouco sobre quem interagiu com esse tweet agora e quais foram as respostas que a gente viu por aí, e aí no final a gente conversa um pouco sobre tudo isso. O Alex Neil, que foi um dos ganhadores do The Glee Project na época, e ele ganhou, né, a participação em Glee com a personagem Unique, ele foi um dos primeiros a responder e ele foi um dos mais ativos, né? Mas ele respondeu com vários gifs, principalmente gifs de RuPaul, gifs que indicariam que ele estaria atento, né, ao que estava acontecendo e que ele, enfim, estava de olho, né, em tudo e tal, falando pra ela realmente que ela precisava falar dessas coisas e que isso deveria ser dito, tudo isso através de gifs que ele postou no Twitter em resposta ao tweet ou, né, no próprio Twitter dele. Mas além dos gifs, ele ainda respondeu, né, e escreveu o seguinte tweet: eu vou dizer isso uma vez, quando meus amigos passam por algo traumático, isso também é um trauma pra mim. Isso que significa amizade. E se você não consegue entender isso, então você é parte do problema. E é isso. E isso é para os dois lados da moeda, né? Então ele expôs aí o apoio dele, né, em relação a Samantha. A gente sabe que ele também teve as suas questões ali, né, dele aparecer na temporada e depois o personagem dele ser diminuído. Então ele demonstrou esse apoio. Outra pessoa que demonstrou um apoio, que também era do elenco de Glee, foi a Amber Riley. Ela respondeu também ao tweet, né, mas ela postou no Twitter dela também alguns gifs, inclusive da Mercedes, né, em algumas situações, que também diria que ela estava de olho e tudo mais. E aí depois, né, por fim, ela postou um gif onde estava escrito assim, let's move on, né, vamos seguir em frente. Que foi uma forma também dela dizer que aquele momento, né, não era o momento exato pra gente discutir isso, pra ficar falando disso. O foco não era esse, porque inclusive foi um dia onde as coisas estavam mais pegando fogo, né, em relação ao George Floyd, em relação aos protestos e em relação a tudo que estava acontecendo. Então ela também não quis se sobrepor a esses outros problemas que naquele momento eram mais importantes e precisavam do foco, né? Então ela voltou a postar outras coisas no Twitter dela em seguida e ela não se manifestou mais além disso sobre a história. O ator Dabier, que também fez participação em Glee, né, em um episódio, eu inclusive não sei como fala o nome dele, acho que é Dabi,
Dabie, ele respondeu também ao tweet, dizendo que a Lia não deixava ele sentar na mesa junto com as outras pessoas do elenco, né? Ele fez participação em um episódio, então ele foi um figurante, assim, foi super pontual a participação dele, mas ainda assim ele contou que quando ele estava lá no set, a Lia teria impedido ele de se sentar junto com o resto do elenco. E algumas pessoas, inclusive, questionaram e falaram que isso era meio que um estrelismo da parte dele, porque afinal ele era só um coadjuvante, né? Ele era só um figurante ali e que ele não deveria exigir atenção, afeto de ninguém. Isso ele respondeu com o seguinte tweet: eu tento trazer vibes boas e criar conteúdo para as pessoas rirem e se divertirem. Ver a mensagem dela trouxe memórias ruins de não ser bom o bastante no set de Glee. Não vou apoiá-la sendo falsa como se ela se importasse. Dando a entender, né, exatamente, de que o problema é que a Lia estava fingindo que ela nunca foi racista, que ela nunca teve essas atitudes racistas no passado com ele, com outros colegas de elenco, e agora estava prestando essa homenagem, né, e mostrando que ela se importava, mas seria de uma forma falsa. E aí ele falou: quem é o metido? Eu sentei com o elenco principal como uma pessoa normal. Darren Criss, que faz o Blaine, queria que eu sentasse com todos e me sentisse bem-vindo. Fiquem quietos, né? Falando para as pessoas que seguiam ele, que estavam seguindo ele, que estavam questionando esse negócio dele se sentir meio que merecedor de alguma atenção. E aí a atriz, né, Yvette Nicole Brown, que trabalhou com a Lia em 2017 e ela também fez Community, né, uma série de comédia, ela comentou também sobre esse assunto e ela escreveu um tweet muito, muito bom relacionado a isso que o Dabie falou. Não, menos dessa energia. Todos em um set de filmagem importam. Todos em um set de filmagem merecem respeito. E a responsabilidade dos atores regulares das séries de fazer com que todos se sintam bem-vindos. A celebridade Linux, né, também comentou sobre o caso e também compartilhou uma experiência própria, falando sobre o que aconteceu quando ela participou de Glee. Em Los Angeles, em 2014, para ganhar dinheiro, eu fui figurante de Glee e a Lea Michele era uma tirana. Ela gritava com os staffs e uma vez demitiu aleatoriamente uma figurante só para descobrir que ela era sobrinha da Barbra Streisand e rapidamente chamá-la de volta para entrar em contato com sua tia. A drag de RuPaul, Willam, também compartilhou sobre a sua experiência, né, sobre ter estado no set de Glee, e ela falou que a Lia tratou ela de uma forma tão subhumana, né, de um jeito tão desprezível, que ela deixou o set de Glee. Além de todas essas pessoas, a atriz Melissa Benoist, que fazia a Marley em Glee, ela curtiu os tweets da Samantha, mas ela não falou nada, né, ela só curtiu, ele deixou o like dela, mas não se pronunciou. E aí, numa grande reviravolta de acontecimentos, na noite de quarta-feira, a atriz Heather Morris, que fazia a Brittany na série, ela postou um tweet, né, onde ela falava um pouco sobre o posicionamento dela. E o tweet dela foi o seguinte: deixa eu ser bem clara. Ódio é uma doença na América e estamos buscando uma cura, então eu nunca desejaria que o ódio fosse espalhado para ninguém. Dito isso, ela era desagradável de se trabalhar? Muito. A Lia ter tratado as pessoas com o desrespeito que ela tratou, pelo tempo que ela tratou, eu acredito que precisamos chamar atenção para isso. E ainda assim, também é culpa nossa que permitimos que isso acontecesse por tanto tempo sem falar nada. E isso é algo que estamos aprendendo junto com o resto da sociedade. Mas no momento atual está implícito que ela é racista, e por mais que eu não possa comentar sobre as suas crenças, eu acho que nós estamos apenas assumindo algo. E vocês sabem o que acontece quando assumimos as coisas. Então, a Heather Morris, na verdade, ela foi a única pessoa do elenco de Glee a de fato se pronunciar ao que tinha acontecido. Como eu falei pra vocês, muitas pessoas já comentaram muitas vezes que a Lea Michele era uma pessoa difícil de se trabalhar, que a Lea Michele tinha problemas, que ela tinha esse estrelismo, que ela se achava melhor do que todos. Nada disso é novidade, mas a grande questão é, se isso acontecia com tanta frequência, principalmente com as pessoas que estavam mais à margem da série, né, pessoas que não eram protagonistas, pessoas que não eram um elenco regular, né, que eram pessoas que iam fazer uma participação especial, às vezes atores e atrizes que na época não eram tão conhecidos, que era o primeiro ou segundo trabalho, né? A gente sabe que Glee tem um grande elenco de figurantes, de pessoas que fizeram participações especiais, pontas, e pessoas que bombaram só depois da série, muitos anos depois da série, né? Então foi uma porta de entrada para muita gente, como a própria Samantha falou.
fez ela repensar a vontade dela de ter essa carreira em Hollywood por conta dessas atitudes, por essa sensação de que todo mundo seria assim em Hollywood, né? E a Heather, ela foi a única pessoa que de fato se posicionou e se culpabilizou por isso, porque afinal, se a gente vê uma agressão sendo cometida, essa agressão também tá nas nossas mãos. Essa agressão também é nossa responsabilidade. Você ser antirracista também significa que quando você vê alguém cometendo um ato de racismo, alguém fazendo um comentário racista, é sua obrigação interferir por essa pessoa, é sua obrigação chamar a atenção dessa pessoa. E claramente isso não era o que acontecia no set de Glee. As pessoas, por, enfim, N questões, quaisquer que sejam, por medo, por receio, por medo de perder o emprego, medo de, enfim, qualquer coisa, independente da ameaça, né? As pessoas se calaram diante todas essas injustiças que aconteceram, todas essas microagressões que aconteceram, como a própria Samantha falou, e isso torna também elas responsáveis pelo que aconteceu. É óbvio que a Lea Michele continua sendo a pessoa principal, né, a mais culpada de tudo isso, porque era ela quem tinha essas atitudes, mas ainda assim eu vejo e acho que seria muito importante o resto do elenco se pronunciar, porque quando a Naya Rivera, que também tem os seus problemas, não é nenhuma santa, mas quando a Naya Rivera falou sobre isso, né, algumas pessoas se pronunciaram e tudo mais, então ficou meio que sabido que isso acontecia, mas eu acho que dessa vez os comentários são muito piores e muito mais preocupantes, exatamente por eles terem esse subtexto racista, né? Uma coisa é a gente saber que a Lea Michele tratava a Naya Rivera mal, tratava a Heather Morris mal, tratava, enfim, quem quer que seja, né? Agora, quando a gente pensa em pessoas que já são minoria, pessoas que já estão marginalizadas pela sociedade e um comportamento que se repete mais de uma vez para mais de uma pessoa negra, para mais de uma pessoa daquela etnia dentro do set, isso é considerado um ato de racismo e isso precisa ser chamado a atenção muito mais do que uma pessoa que simplesmente é estrela e não gosta de ninguém e trata mal todo mundo. Então eu gostaria muito que o resto do elenco se pronunciasse em relação a isso. Eu acho que seria um momento essencial para eles fazerem isso, independente da gente ter ou não, deles, né, no caso, terem ou não visto essas coisas acontecerem. Eu acho que é legal a gente ter esse apoio aberto, né? Então eu gostaria muito que o resto do elenco, principalmente o elenco regular, né, o elenco que estava lá todos os dias, que comentasse sobre isso e não ficasse só na mão de Alex, da Amber Riley, enfim, eu acho que outras pessoas poderiam sim comentar. Caso eles comentem mais pra frente, né, caso hajam novas evoluções em relação a isso, eu vou deixar aqui nos comentários também o que a gente ficar sabendo depois, porque afinal esse é um assunto extremamente fresco, né, como vocês sabem, então é possível que ainda muitas coisas evoluam a partir disso. Peraí. Mas não deu tempo nem de postar o vídeo, que já começou a pipocar comentário, né? Essa semana o bagulho tá difícil. Então eu tô fazendo agora um adendo aqui do vídeo, isso é um outro dia, né? Isso na verdade é o dia seguinte do dia que eu gravei o vídeo. Bom, na quinta-feira, né, que pra vocês foi ontem, mais 3 pessoas falaram sobre esse caso, né? Falaram coisas relacionadas a isso. A primeira pessoa foi a cantora Plastic Martyr, que acusou a Lea Michele de ter sido transfóbica com ela em um momento do passado. Então essa cantora, ela comentou nas redes sociais dela o seguinte: ela é uma pessoa bastante desagradável, a Lea Michele. Anos atrás estávamos no M e ela estava lá também. Eu ainda estava no processo de transição e não era tão passável na época. Eu tava no banheiro lavando minhas mãos e pedi licença pra ela enquanto tentava alcançar o sabonete e ela disse: licença? Licença você! Você sabe que está no banheiro feminino? Eu lembro de ter ido me sentindo linda naquele dia, a sair daquele banheiro me sentindo muito mal e envergonhada. Apesar disso não estar diretamente relacionado com o que aconteceu no set de filmagem, com coisas que aconteceram no set de filmagem, ela fala que foi há alguns anos atrás, durante um M, né? E na época de Glee, a Lea sempre ia para os M's e tal. Então é de se supor que tenha sido mais ou menos na mesma época que Glee estava no ar. Então, mais ou menos ali por esse momento. A questão que ela fala, né? A cantora fala de ser passável, é porque quando uma pessoa transexual não parece ser transexual, ela é considerada como passável. Então,
quando é uma mulher que tem traços mais femininos e que tem coisas que fazem ela realmente ser vista como uma mulher pelas outras pessoas, ou se for um homem, como um homem pelas outras pessoas. Por mais que seja uma pessoa trans, eles usam essa expressão, né, de passável, e que isso acaba afetando também muito esses pequenos preconceitos, essas pequenas agressões que acontecem, porque se a pessoa olha e ela, né, acha que é uma pessoa cis, muitas vezes ela não se incomoda como ela se incomodaria caso ela olhasse e percebesse que aquela pessoa é trans. Então, além de tudo que tá rolando, e além de outras denúncias, né, que eu já comentei aqui no vídeo sobre ela ter sido criticada por outros momentos, por outras atitudes, a gente adiciona essa à lista de coisas. Outra pessoa que se pronunciou, e dessa vez eu diria até que foi em favor da Lea Michele, foi o ator Iqbal Teba, que fazia o diretor Figgins na série. Então ele tweetou o seguinte: muita gente está assumindo que Lea Michele me tratou mal. Quero deixar bem claro que nunca fui maltratado por ela. E se ela tratou uma parte do elenco mal, ela se desculpou por isso, o que é ótimo. Mas ser chamado de racista é muito pesado e injusto para a maioria de nós, especialmente nos tempos difíceis em que estamos. Então, por favor, tenham compaixão, cuidado e responsabilidade antes de acusar alguém dessa coisa terrível chamada racismo. Eu amo todos os meus colegas de elenco dessa série incrível que era Glee. Fiquem bem e seguros, muito amor. Eu acho interessante, e quando eu falar um pouco sobre a próxima pessoa que comentou sobre o caso, a gente vai poder desenvolver melhor isso, mas eu acho interessante que os atores que estão se pronunciando estão comentando muito sobre as pessoas estarem assumindo ou falando que ela é racista. Não estou dizendo que isso é certo ou errado, gente, fiquem tranquilos, mas eu tô achando curioso que isso está sendo de fato uma pauta, né? Eu acho que a próxima pessoa que comentou, ela vai ajudar a gente a entender um pouco melhor, porque eu acho que ela foi, de todos, a pessoa mais sensata até agora a comentar sobre todo esse assunto, né? E a pessoa que mais falou coisas interessantes. Mas eu acho importante também, porque a Lea Michele de fato teve uma atitude racista, mas os atores estão se sentindo muito chateados e incomodados de ver as pessoas chamando ela de racista de fato, né? Então eu não sei se isso diz respeito apenas a questões legais, né? Quando você tem uma certa visibilidade, é muito complicado você falar assim de uma pessoa quando não se tem provas concretas, né? Isso pode ser uma coisa que pode se voltar contra você, né? E é por isso que em jornais, principalmente, eles usam bastante a palavra suposto, né? Então, seria o suposto racismo da Lea Michele. Seria mais seguro de se dizer do que você de fato dizer que ela foi racista. Enfim, por questões legais, eu digo, né? Por questões de leis mesmo, que isso pode acabar sendo usado contra você, você pode acabar sendo processado por danos morais, enfim. Então, eu acredito que deve ter algum relacionamento com isso, né? Deles estarem com esse pé atrás com essa palavra em específico. A terceira pessoa que eu gostaria de falar foi a Amber Riley. Como eu tinha comentado com vocês aqui no vídeo, inclusive, ela não chegou a comentar nada sobre o caso, ela só postou alguns GIFs, né? Mas a Amber Riley, ela deu uma entrevista no Instagram de outros assuntos, né? Falando de outras coisas, mas é óbvio que no meio desse fuzuê, não tinha como ela não ser perguntada sobre isso. Ela falou principalmente sobre ter se sentido muito orgulhosa da Samantha por ela ter ido lá e falado o que ela estava sentindo, né? Porque eu acho que a grande questão e um dos grandes problemas de toda essa situação da Lea Michele foi o fato dela ter se pronunciado como apoiadora do Black Lives Matter, sendo que ela teve essas atitudes racistas no passado, sendo que ela teve essas situações, sendo que a Samantha via ela dessa forma. Então a Amber falou bastante sobre isso, né, e sobre estar se sentindo orgulhosa da Samantha, e sobre estar feliz por ela ter falado isso, por ela ter contado o lado dela, né, e ter tirado isso do peito dela. Ela também falou, entre muitas coisas, que ela não poderia se importar menos com essa situação, que pra ela, naquele momento, aquilo não era uma prioridade, principalmente por conta de tudo que tá acontecendo no mundo em relação ao Black Lives Matter, e o fato de que tem um monte de gente nas ruas, tem um monte de gente sendo injustiçada e sendo assassinada pela polícia no dia a dia, e pra ela isso é um assunto muito mais importante, muito mais relevante do que ficar discutindo essas coisas. E aí ela fala exatamente o que eu comentei antes sobre não chamar a Lea Michele de racista. Ela falou: eu não vou chamar a Lea de racista nesse momento, mas
ela também admitiu que sim, o ambiente, né, no set de Glee era muito desagradável, era muito tóxico, mas como eu falei pra vocês, isso não é novidade pra ninguém. Uma outra coisa que a Amber comentou foi o fato de que vários atores e atrizes pretos estavam indo às mensagens dela, DMs no Twitter, no Instagram, comentando com ela de já terem passado por situações muito parecidas em sets variados de filmagem, onde protagonistas brancos faziam terrorismo, né, aterrorizavam as outras pessoas, principalmente protagonistas brancas mulheres, né, usavam essa situação de poder para meio que aterrorizar as pessoas e meio que abusar desse poder de certa forma, né? E isso é uma coisa que eu também comentei bastante lá nas minhas redes sociais, por conta do que a Vanessa Morgan, de Riverdale, tava falando, sobre como Hollywood trata as pessoas de cor e as pessoas pretas, né? Sobre como eles não são prioridade em situação nenhuma, sobre como quando você tem um elenco que não é majoritariamente branco, as pessoas de cor, as pessoas pretas vêm sempre em segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto lugar, assim, elas nunca são a prioridade, elas são sempre os coadjuvantes, né, os sidekicks dos protagonistas brancos, e que isso é uma cultura em Hollywood, né, e que isso é a raiz do problema, né, isso é onde o problema começa, e aonde a gente chega em toda essa situação. Então ela falou isso que eu achei bastante sensato da parte dela também, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa discutir também nesse momento. Isso é uma coisa que não é de hoje também que acontece, essa discriminação, essa injustiça, diminuir, né, pessoas que não sejam brancas dentro de uma produção, né, se focar apenas nas pessoas brancas e usar as pessoas pretas ou as pessoas de cor como o token, né, que é como eles costumam falar. E ela também finalizou o assunto dizendo que era a última vez que ela iria falar sobre isso, e ela disse o seguinte: eu desejo o bem pra Lea Michele, espero que ela tenha uma gravidez excelente e eu espero que ela tenha amadurecido. O pedido de desculpas que ela postou eu não li porque, como eu falei, eu não me importo. Ela falou comigo, eu respondi a ela e acabou pra mim. Eu não falei com essa garota em 2 anos. Eu não tenho nenhum ódio ou desejo mal nessa situação. Então a Amber realmente mostrou que ela não conversa com a Lea, que a Lea não é uma pessoa próxima dela, não é uma pessoa com quem ela tem amizade, né? A Lea é uma ex-colega de trabalho dela e que ela não sente nenhum tipo de ódio, nenhum tipo de raiva, nenhum tipo de nada, assim, de sentimentos ruins em relação à situação, em relação a Lea Michele, que ela deseja o melhor pra ela, mas que realmente pra ela esse não é o assunto do momento e não é o que importa. Eu achei muito importante ela falar isso, porque, como eu falei pra vocês, né, eu tava esperando realmente que alguém se pronunciasse dessa forma. Eu acho que é óbvio, gente, é essencial que as pessoas que sofreram qualquer coisa venham e falem e critiquem e questionem as pessoas que fizeram isso, até porque isso ajuda a gente a ver um problema muito maior dentro de Hollywood, né, como eu falei pra vocês, que é toda essa questão de como as pessoas pretas são usadas como token dentro dos estúdios, dentro dos filmes, dentro das séries. Isso é uma questão muito mais profunda, isso é uma questão muito mais difícil de se resolver, mas é importante porque situações como essa mostram essas outras situações e ajudam a gente a ver o que pode melhorar, como a gente pode melhorar nessas outras situações. Então eu espero que essa conversa sirva para isso e que, enfim, os estúdios ouçam, né, de alguma forma. E eu espero que outros artistas, atores, atrizes se pronunciem em relação a isso nesse sentido, de tentar conscientizar e de mostrar que isso é um problema e que isso precisa ser tratado dentro da indústria, né? Eu acho que seria muito importante se isso acontecesse. E, né, como eu falei, se tivermos mais informações eu deixo aqui nos comentários, então... E aí agora a gente vai para o post de retratação da Lea Michele. Não é nenhuma surpresa que obviamente ela faria um post de retratação. Ela fez, então eu vou ler o post para vocês, traduzido, e aí em seguida a gente conversa um pouco sobre ele, sobre o que eu, Alice, achei dele. Uma das lições mais importantes das últimas semanas é que nós precisamos tirar um tempo para ouvir e aprender sobre as perspectivas de outras pessoas e qualquer papel que tivemos ou fazer o que pudermos em relação às injustiças que eles enfrentam. Quando eu tuitei no outro dia, era para ser uma demonstração do meu apoio por nossos amigos, vizinhos e a comunidade negra durante esses tempos realmente difíceis, mas as respostas que recebi pelo meu post me fizeram focar também em como meu próprio comportamento em relação a colegas de elenco foi
visto por eles. Enquanto eu não me lembro de ter feito esse comentário em específico, e eu nunca julguei as pessoas por seu passado ou a cor da sua pele, esse não é de fato o ponto. O que importa é que eu claramente agi de forma danosa para outras pessoas. Independente se foi a minha posição de privilégio e perspectiva que me fez ser vista como insensível ou inapropriada em alguns momentos, ou se foi simplesmente a minha imaturidade e eu sendo desnecessariamente difícil, eu peço desculpas pelo meu comportamento e qualquer dor que eu causei. Nós todos podemos crescer e mudar, e eu definitivamente usei esses últimos meses para refletir nas minhas próprias deficiências. Eu estou apenas há alguns meses de me tornar uma mãe e eu sei que preciso continuar trabalhando para melhorar e assumir as responsabilidades pelas minhas ações, para que eu possa ser um exemplo para o meu filho e possa passar para frente o que aprendi e o que errei, para que eles aprendam de mim. Eu ouvi as suas críticas e eu estou aprendendo e eu estou muito arrependida, mas serei melhor no futuro por conta dessa experiência. Bom, alerta textão, isso eu não preciso nem dizer pra vocês, mas eu acho que existem alguns pontos que a gente precisa comentar sobre esse pedido de desculpas dela. Eu acho que é sempre muito delicado você se retratar por alguma coisa que você fez na internet, principalmente porque muitas vezes na sua retratação você pode acabar piorando as coisas, você pode acabar tornando a situação ainda mais complicada. E eu acho que foi exatamente isso que a Lea Michele fez aqui. Então assim, primeiro ela tem um trecho onde ela diz que ela não lembra de ter feito esse comentário, e aí em seguida ela diz que esse não era o ponto. Então assim, gente, bem simples, se esse não era o ponto, pra que ela foi falar sobre isso, né? Eu acho que é muito claro pra mim, e talvez seja pra vocês também, que quando uma pessoa bate, ela muitas vezes não lembra. E quando uma pessoa apanha, ela sempre lembra. Eu acho que vocês já devem ter passado isso na vida de vocês com o que quer que seja, mas cada um tem uma memória específica de coisas que aconteceram, e quando uma coisa pode ter sido extremamente importante para uma pessoa, ela pode ter sido só um dia normal para outra. E eu acho que é muito insensível da parte da Lea falar exatamente isso, porque não foi ela que sentiu na pele. Por mais que aquilo possa ter vindo dela como um comentário inocente, como uma coisa que ela não pensou duas vezes antes de falar, num momento de raiva, num momento de frustração, independente. Eu acho que não tem porquê ela relevar esse fato de que ela não se lembra. Meio que como se ela estivesse querendo dizer que se ela não se lembra, ela não tem certeza se aconteceu. Mas, né, já que as pessoas estão falando, ela vai pedir desculpas pelo fato, entendeu? Então eu acho que isso não soa muito verdadeiro. E aí em outro trecho ela fala um pouco sobre o privilégio e sobre essa posição de poder que ela tava, mas em seguida ela usa essa frase, né, que em inglês é perceived as, que seria algo como fez ela ser vista como. E aí assim, de novo, parece que ela tá tirando o corpo dela da jogada, né? Parece que ela tá falando assim, ai, me desculpa se o que eu falei ofendeu vocês. Tipo, gente, esse não é o jeito certo de você pedir desculpas, né? Eu acho que esse não é o jeito mais honesto de você pedir desculpas. Porque não mostra que você tá arrependido pelo que você fez. Mostra só que você tá triste porque aquilo afetou uma pessoa de um jeito X. E eu acho que não deve ser assim. Eu acho que se a gente vai pedir desculpas, a gente tem que entender que aquilo que a gente fez, por mais que não fosse a nossa intenção, magoou uma pessoa, e a gente tem que aceitar isso. Não cabe a nós falar, mas se a pessoa se magoou, eu sinto muito. Não é isso, gente. A pessoa se magoou, ponto. Então peça desculpas por ter magoado a pessoa, independente, né? Eu acho que se ela fala desse jeito, por ter sido vista como, parece que ela própria não enxerga que era errado essas atitudes dela, que ela estava agindo de uma forma que ela não deveria. E aí mora um grande problema. Se ela não enxerga, se em 2020, anos depois, ela não enxerga que aquelas atitudes dela eram problemáticas e que aquilo que ela estava falando era racista, então ela realmente tá pedindo desculpas? Ela realmente tá arrependida disso? E aí é claro que isso torna essa desculpa dela meio que uma desculpa por como as pessoas viram ela e não por como ela agiu. Essa é a grande questão. Ela não tá pedindo desculpas por ter sido dessa forma, por ter feito dessa forma, por ter falado dessa forma. Ela está pedindo desculpas pelas pessoas terem visto ela dessa forma. Então, eu não sei o quão sincero isso pode ser. É óbvio que assim, eu
sou fã de Glee, eu amo Glee, vocês sabem disso. Glee é uma série que é muito importante pra mim. E é muito triste que a gente tenha todas essas histórias do elenco. Vocês sabem que se a gente começa a mexer e mexer nas coisas, a gente acha história de basicamente todo mundo do elenco. Histórias problemáticas e duvidosas e difíceis sobre todo mundo. E é muito triste ver isso, porque Glee é uma série que sempre falou sobre diversidade, que sempre trouxe pautas importantes, que foi muito importante para as pessoas aprenderem a amar suas próprias diferenças, para as pessoas se aceitarem. Eu acho que Glee continua tendo tudo isso, né? Mas é muito ruim ver uma pessoa que você admira se portando dessa forma e querendo meio que colocar a culpa em outras pessoas. Eu não sou a favor da cultura do cancelamento, eu não acho que as pessoas devem ser canceladas à torto e à direito, eu não concordo com isso, eu não acho que a gente deva atacar as pessoas, eu não acho que a gente deva mandar ódio pras pessoas, mas eu acho que a gente deve sim, e a gente precisa criticar as pessoas, questionar as pessoas, reclamar quando elas têm atitudes que a gente não gosta e a gente não acha certo. Eu acho que todo mundo tem espaço pra melhorar, todo mundo tem espaço pra aprender alguma coisa, principalmente quando a gente tá falando de vivências que não são as nossas. E eu acho que a Lea Michele falhou. Ela falhou em tudo isso que aconteceu. Ela falhou por ela ter feito isso, por ela ter tido atitudes racistas, por ela ter tido falas racistas. Ela falhou agora, quando ela está apoiando a causa do Black Lives Matter sem se posicionar em relação a tudo isso que aconteceu. E aí, tudo bem, talvez ela não soubesse, talvez ela realmente não se lembrasse sobre esse impacto negativo que ela teve na vida das pessoas. Mas então, quando chamam a atenção dela, ela precisa se retratar por isso e não justificar que talvez isso seja um problema de quem enxerga ela. Então, eu realmente não fiquei satisfeita com esse posicionamento dela. Eu espero que ela se reposicione em algum momento, eu espero que ela fale disso novamente, que ela assuma esse erro, que ela assuma tudo que ela fez de errado e todos esses problemas, para que a gente possa de fato acreditar que ela está buscando se tornar uma pessoa melhor, que ela está buscando aprender com os erros dela. Mas eu acho que no momento onde a gente está, não é suficiente. Bom, foi um vídeo bastante pesado. E bastante longo também. Então eu espero que vocês tenham acompanhado tudo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vocês tenham entendido o meu ponto. Mais uma vez, eu não quero enviar ódio, hate pra ninguém. Eu não acho que ninguém mereça esse ódio na internet. Mas eu acho que a gente precisa sim chamar a atenção das pessoas que a gente gosta. Eu acho que a gente ser fã de uma pessoa não significa que a gente tem que fechar os olhos para os erros que eles cometem, pros problemas que eles têm. Eu acho que ser fã, inclusive, perceber que aquela pessoa é uma pessoa de verdade e ela tem erros e ela tem falhas e ela tem defeitos como qualquer outra pessoa. Reforço também para vocês clicarem no link aqui na minha descrição desse vídeo para fazerem doações para o movimento, para assinarem petições do movimento, para se informarem sobre esse movimento, aprenderem, irem entendendo e irem sempre melhorando, sempre crescendo e sempre amadurecendo. Eu acho que todo mundo tem espaço para isso e a gente realmente precisa aprender, ouvir, entender e ter muita empatia no mundo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu prometo que o nosso próximo vídeo vai ter uma temática mais leve, mas eu precisava muito, muito, muito falar sobre esse assunto aqui. E eu espero que vocês, como sempre, ouçam, entendam, respeitem opiniões diferentes nos comentários, não ofendam ninguém, não xinguem ninguém. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!